Voltamos, né, a essa casa mais uma vez, com alegria, com amor, que é uma casa que me transforma, né? O pessoal aqui da Uneda, que é onde a gente grava o nosso podcast, é um pessoal que consegue ter um acolhimento e que faz a gente cada vez mais aprender e se desafiar com isso tudo, né? E eu conversava agora há pouco, né, que toda mudança de comportamento passa por um caos, né? E quando eu cheguei aqui para gravar, parecia um caos, 3 câmeras e luz para cá, luz para lá. E a gente vai se acostumando com esse caos, né? E vai entendendo que mesmo o medo da mudança, ele é necessário, porque a gente não é e não deve ser a mesma pessoa a vida inteira. Cada fase, cada momento traz um aprendizado, traz uma evolução. E eu quero convidar hoje para bater papo uma diretora, né? Pensa numa mulher forte, pensa numa mulher guerreira. A Áurea. A Áurea vai deixar aqui embaixo o Instagram dela, vocês seguem ela, ela tem vários conteúdos bacanas, vários vídeos legais, né? A gente vê você aí brilhando, né? E deve ser muito fácil chegar nesse sucesso todo, né? Facinho. Logo ali. Logo ali. Mas assim, é um prazer estar aqui, uma honra, né? Você conhece a minha caminhada aí há tantos anos, né? E você fez parte dessa transformação. Foi o meu primeiro cliente. Primeiro cliente, né? Eu morrendo de medo de atender. E você falou, não, eu estou precisando comprar uma sala comercial, eu vou lá, você me atende. Eu fui bem, assim, foi bem legal. Você fez muito parte desse período de transição da minha vida, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui. A gente se conhece há mais de 20 anos, né? Sim. Acho que 22, 23 anos a gente conhece. Sim. E foi interessante que você fez parte do meu primeiro projeto de empreendedor. Foi quando eu montei uma ecoterapia. Sim. Né? Trabalhava com o cavalo, com as crianças, né? Depois você fez parte do meu segundo projeto. Foi quando eu fui empreender, montando um consultório, já como psicólogo, tudo. Sim. E agora você está fazendo parte do meu terceiro projeto, que é o podcast. Espero continuar fazendo de outros. Por isso que eu falei, abrindo o podcast, que a gente vai se reinventando ao longo da vida, sim, né? Sim. Nós somos o resultado das escolhas que nós fizemos ontem. Sim. E seremos o resultado das escolhas. O amanhã é o resultado das escolhas que nós fizemos hoje. Né? Uma das coisas que foi muito difícil na minha vida pessoal, né? Eu acho que eu quero compartilhar, para ver se também foi com você, foi quando eu trabalhava como CLT, né? E eu era diretor de uma ONG, né? Fiquei lá, eu fiquei 9 anos nessa ONG. Desses 9 anos, entrei como estagiário, me formei como psicólogo e foram 6 anos como diretor. E eu saí para poder empreender, foi quando eu te conheci. E saí para ganhar 1/3 do que eu ganhava, mas com um sonho que vamos fazer as coisas acontecerem, né? E talvez, olha, casar não foi mais difícil, ter filho então foi fácil, mas sair do modelo CLT e ir para empreender foi, até agora, a decisão mais difícil que tomei na minha vida. Né? Para você, como é que foi esse processo? Que hoje eu sei que você também empreende, também tem seus negócios. Como foi sair desse modelo? Porque a gente é de uma geração que o trabalho CLT ele era o ideal. Né? Entra nós falamos da ABC, né? Entra na multinacional e lá fica. Né? Como é que foi para você sair desse modelo? Como foi para você empreender? Foi desafiador e assim, a vida me empurrou para isso. Talvez, o que eu tinha muito em mente, assim, que eu tinha estabilidade, eu tinha segurança, né? Hoje eu consigo enxergar, aliás, desde o primeiro momento, empreendendo, eu consegui enxergar que, na verdade, eu não tinha isso. No CLT, o que eu pensava? Eu comecei a namorar uma pessoa que era do mercado imobiliário. No mercado imobiliário, você é 100% autônomo. Você não tem salário fixo, você não tem ajuda de custo, você não tem nada disso. Você é a sua empresa. Quando você entra no mercado imobiliário pensando assim, eu sou a minha empresa, eu estou dentro de uma empresa, mas eu sou uma empresa, né? Porque eu sou 100% autônomo. Se eu não vender, eu não ganho. Depende 100% de você, então. 100% de mim. Não tem nada, ajuda de custo, nada disso. É 100% do seu resultado. Imagina, deve ser um clima de concorrência muito grande, muito, né? Muito. Então, assim,
o que aconteceu? Eu era CLT a vida inteira, desde os 15 anos. Eu já estava há 18 anos numa mesma empresa, né? Tinha bastante domínio do que eu fazia. E eu comecei a namorar uma pessoa que era do mercado imobiliário. E essa pessoa, junto com uma amiga minha que também tinha entrado no mercado imobiliário, eles falaram para mim, olha, você é muito comercial, vem para cá. E eu fiquei resistente. Porque eu achava, eu tinha uma percepção muito diferente de vendas, muito preconceituosa. Eu achava que o corretor de imóveis era aquele cara que estava lá dentro do plantão, quando você passava na frente de um plantão de vendas, ele estava dentro de um plantão, lendo jornal, esperando alguém entrar. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. Mas o que é um perfil de venda, um perfil comercial? Ele achou que eu me comunicava bem, né, que eu tinha uma comunicação boa, tal, e ele achava que eu conhecia muitas pessoas. Na época, eu estava com 41 anos, quando eu conheci, né, e ele ficou um ano na minha cabeça, né, ele e essa minha amiga, a Danusa, e a Priscila também, que foi uma pessoa que fez essa ponte aí. Então, os três falando. E interessante, assim, que você vê, as pessoas querem nos ajudar, elas veem potencial em nós, e muitas vezes nós não nos permitimos. Porque o que aconteceu? Até antes de eu conhecê-lo, a Priscila, que é essa minha amiga, preocupada comigo, porque a empresa que eu estava como consequência acabar me mandando embora, porque tinha os projetos que estavam acabando, tudo. Então, estava partindo para isso. Eu já estava um bom tempo ociosa, né? Mas eles estavam me segurando ali e tudo. Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. E ela me falava sempre, olha, vai lá, vai visitar a Danusa no plantão para você ver como que é, para você... Só que eu tinha aquele preconceito. Aí um dia eu fui levar o Marcelo, meu filho, na ecoterapia. Eu estava na ecoterapia, aí ela, mais uma vez, era um sábado, mais uma vez ela me mandou mensagem. Eu fiquei com vergonha. Falei, poxa, ela está tentando me ajudar e eu aqui, né, só dando desculpa. Eu só estava dando desculpa. Autossabotagem total. Eu não me permiti nem ir lá para conhecer. E aí eu cheguei lá no plantão. Eu falei, sim, eu vou lá. Eu cheguei no plantão, era um projeto do lado do Shopping ABC. A hora que eu entrei no plantão já foi um primeiro impacto, porque era muito diferente do que eu imaginava. E aí essa minha outra amiga Danusa, que estava na área, estava lá, me recebeu. Aí esse rapaz com quem eu comecei a namorar, né, que eu conheci naquele momento, também estava lá. Eles me falaram muito de como era o mercado, tudo. E aí eu peguei e falei, bom, acho que eu vou tirar meu estágio. E ele falou assim, olha, tira o estágio e aí você conhece muita gente, de repente você consegue ir mandando clientes para a Danusa fecha, né, alguma coisa nesse sentido. Ah, tá bom. Só que assim, aí a gente começou a namorar e ele ficou um ano falando para mim, para eu pedir a conta e ingressar nesse mercado. Só que eu não tinha coragem, porque eu tinha 18 anos de empresa, e quantas pessoas não têm essa coragem, né? E eu fiquei muito receosa. Só que aí chegou um momento que eu fui dispensada, fui mandada embora. Então a vida foi te dando sinal, né? Trouxe pessoas amigas falando para você, olha, Sim. Você tem perfil, você tem dom, aí vem o desligamento, né? E é interessante, né? Que às vezes a gente acha que as coisas acontecem pro nosso mal, né? E não é, né? Não, nunca é. Nunca é. É que a gente tem o medo do novo, né? Aquilo tudo era muito novo. Eu nunca tinha vendido uma bala na minha vida. Como que eu ia vender apartamento? Então, assim, e eu tenho um lado muito perfeccionista, então isso me atrapalhou um pouco. Me atrapalhou e me ajudou, né? Eu acho que não existe qualidade e defeito, a não ser quando é defeito de caráter. Eu acho que existem características, sabe? Então, assim, tem características que, às vezes, em algumas situações me favorecem. Em outras, elas podem a mesma característica pode me desfavorecer. É porque falam, né, que a gente tem que entender quais são nossas habilidades para a gente poder transformar elas em oportunidades. Sim, sim. E aí, o que aconteceu? Ele super comemorou que eu tinha sido mandado embora, né, tal. Você desesperada para um lado. Eu ia agora, que foi da minha vida, né? Mas tudo bem, ele falou assim, ó, agora é o momento. E aí, estava começando o lançamento do zero,
né? Ia lançar um empreendimento aqui em São Bernardo, numa região, numa localização muito boa, que era a esquina da Vergueiro com a Kennedy ali, foi onde você foi, que eu te atendi, Marco Zero. Ia lançar esse projeto, ele falou assim, olha, você começa desde o início mesmo, que a gente chama de pirata, que nem o plantão estava pronto ainda, era uma tenda no terreno. E aí você vai até o momento do lançamento de vendas. Porque aí você vai conhecer todo o processo e se você for bem, você avalia se você quer continuar nesse mercado ou se você quer partir para o seu mercado. Eu estava capitalizada porque eu tinha minha rescisão, né? Então eu poderia Isso é arriscar. Né? Eu poderia arriscar. E foi o que aconteceu. Só que assim, eu abri e fechava o plantão. Eu comecei assim, eu ia todos os dias, eu comecei a apresentar. Até hoje, que se você. É obrigado a ir todos os dias? Não, você é autônomo. Quanto mais. O que eu entendi? Que muita gente. Hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho, você precisa. Você tem 2 roletas, né, que a gente fala por dia, que são. A roleta é quando tem um sorteio para ver de atendimento, quem vai atender, em que posição. Que é 15 para as 9 e 15 para as 2. Isso é do mercado. Então, assim, toda empresa tem sua regra. Vamos supor, você precisa de 5 roletas na semana para fazer o final de semana. E aí, qual que é o grande erro? Eu vou lá e faço só 5 roletas. Para eu garantir que eu vou atender no sábado. Que eu vou poder participar da roleta do sábado, que é onde tem mais movimento. O do sábado e do domingo, né? Só que, assim, o que eu entendi? Eu fui muito com a cabeça de CLT, isso me ajudou. Porque eu falei, eu preciso ter uma rotina aqui. Por quê? As pessoas chegavam lá e elas ficavam dispersas. Daqui a pouco estava tomando café, daqui a pouco estava fumando cigarro, daqui a pouco estava falando com outra pessoa. E o dia passava. E eu não estava ali... eu tinha 42 anos, sem faculdade. Né? Porque eu sempre trabalhei e aí eu tinha minha demanda em casa com o meu filho, né, que tem uma necessidade especial, com os meus pais que são idosos. Só que assim, eu nunca fiz disso uma muleta. Só que naquela época era muito diferente do que é hoje, que você tem faculdade online, que você tem uma infinidade de cursos, que você naquela época não tinha isso. Então, assim, eu abri mão um pouco disso e, assim, muitas vezes me arrependi disso, né, para me dedicar mais a eles. Então, assim, qual a perspectiva que eu teria, uma mulher de 42 anos, sem faculdade, né, no mercado de trabalho? É mais difícil. Sim, com estudo é difícil. É mais difícil, né? Então, assim, aquilo ali, eu falei, ou vai dar certo, ou vai dar certo. Só não vai dar se eu não gostar. Porque, assim, eu não vou ficar numa coisa que eu não gostei. Só que, assim, desde o início eu percebi, assim, a questão da flexibilidade de horário. Então, a disciplina que você teve no CLT te transcreveu. Sim. Então, a disciplina... Acho que tem 2 palavras que você falou que tá me chamando muita atenção. Sim. Primeiro, você se permitiu. Sim. E depois teve disciplina. É isso? Sim. Porque o que eu entendi? Eu falei, se eu não tiver uma rotina muito bem desenhada, por quê? Ali, hoje isso já mudou um pouco, mas eu não tinha muita orientação, né, muito direcionamento. Era assim, não tinha coisa da internet, então hoje em dia as pessoas fazem anúncios, geram leads e tal, né, já tem uma coisa mais estruturada. Naquela época não, era panfleto, você fazia etiquetas, né? Colava lá com o seu telefone, seu nome, entregava esses panfletos na rua, em comércio, né, ou fazia ponto de captação que a construtora pagava, então dentro de um mercado, às vezes você vê, né, o corretor dentro do mercado, dentro de uma padaria, entregando o panfleto ali. Gente, vocês não têm noção da dificuldade que é. Eu tinha muita dificuldade, porque eu achava que eu não ia conseguir fazer aquilo. Eu falei, meu Deus, eu vou virar uma panfleteira. Olha o preconceito. Né? Só que assim, o que eu percebi? Isso que vai me gerar resultado, é isso que eu tenho para fazer? Então, assim, quais eram as atividades? Eram os panfletos que eu poderia fazer no então, farol, na época. O preconceito atrapalha muito nós, né? Total.
né? É o preconceito, né? Você não sabe nem o que é. Eu nunca tinha feito aquilo, não sabia o que era, mas eu estava com vergonha de fazer. Ou era preconceito ou uma autossabotagem? Os dois, né? E assim, eu tinha vergonha de fazer. Porque eu falava assim, poxa, já pensou se eu encontro alguém conhecido no farol e eu entregando panfleto? Se eu encontro alguém conhecido no mercado e eu entregando panfleto? Só que aí eu tive um entendimento assim, ou eu faço, ou eu faço. Eu não estou aqui, eu não posso me enganar. É isso que vai me gerar resultado? Então, eu tenho que, pelo menos, tentar, me permitir tentar. E aí, por incrível que pareça, a atividade. E, assim, ligar, fazer oferta. Que eles davam listas, né? Então, vai ter um projeto aqui. Pegavam telefones, né, do pessoal da região, tal. Nem era anúncio, nada disso. Acho legal você estar falando, porque é uma coisa que a gente vê muito no consultório, né? As pessoas confundem esperança com espera. Sim. E aí fica espera, achando que é esperança. Você sabe uma frase que eu não gosto, que eu até falo para os meus liderados, tal, eu falo assim, se Deus quiser. Deus quer tudo, né? Deus quer. Deus quer. Deus quer que você dê certo. Né? Deus não te fez aleatoriamente, eu estou aqui fazendo nada, vou criar o Fabiano aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou criar o Fabiano. Então a esperança tem que ser ativa, né? E foi o que você fez. Sim. Você falou, bem, eu preciso me mexer, se esse é o caminho, eu vou começar por esse caminho e vou aprendendo. Eu não tive ninguém que chegou para mim e falou assim, olha, você vai lá, assim, explicava o operacional. Olha, você vai lá, vai ter lá um ponto, vai ter lá um negócio da construtora, você fica lá e você aborda as pessoas na saída. Agora, não tinha muita essa orientação de fazer junto, ou como abordar, entendeu? E aí eu comecei a fazer do meu jeito, e eu comecei a perceber que começou a dar certo. E o que é fazer com o seu jeito? Então, quando você recebe... Normalmente, quando você vê alguém com um panfleto na mão, você já foge, né? Normalmente é isso. As pessoas vão até para o outro lado, vai indo para o outro lado. O que eu fazia? Eu deixava a pessoa se aproximar, eu não aparecia ali, né, tanto com o panfleto. E eu sempre fazia um convite. Então, eu sempre chegava e falava assim, olha, eu estou divulgando um projeto que vai ter aqui na frente e tal, que é interessante para uso, para investimento. Você já comprou seu imóvel? Essa frase, você já comprou, você já realizou o sonho da casa própria? Essa frase me ajudou muito. Porque o maior sonho dos brasileiros, o maior sonho da maioria das pessoas é ter a sua casa. E a gente tem uma demanda muito alta de pessoas que moram de aluguel, que ainda não têm a casa própria e tal, né? Então, isso me ajudou muito. Mesma coisa quando eu entrava... Porque com essa frase você já criava uma ponte de intimidade, né? Sim, e eu procurava não ser invasiva. Assim, aquela coisa de colocar o panfleto na sua cara e te intimidar, né, tal, porque sem perceber as pessoas, às vezes até no nervosismo, acabam sendo. Então, eu sempre sorria. Talvez era isso que o pessoal via em você no passado, né? Sim. Você sempre foi carismática, né? E você era muito curiosa para tentar entender as coisas. Então, você vinha, né? Eu lembro assim... Por quê? Por quê, Fernando? Porque se a pessoa se comporta dessa forma, ela é o quê? Como é que ela faz isso? Então, eu acho que o carisma te ajudou, né? Eu acho que o sorriso abre portas. Sorriso abre portas. Então eu sempre ia... eu sempre gostei de estudar. Eu não tinha muito recurso para, como eu disse, para a faculdade ou para pagar uma terapia, né? Então, assim, o que eu fazia? Eu comprava um livro. O livro, eu acho que é o instrumento mais barato de você gerar conhecimento. Então, assim, meu pai me estimulou muito a ler, né? Minha mãe me estimulou muito a ler, e isso foi uma herança que eles me deixaram maravilhosa, porque isso me trouxe repertório e me fez entender muitas coisas. Eu sempre gostei de entender de comportamento humano. Então, assim, o dia que eu li, e eu não lembro em que momento foi isso, tá? Não lembro. Que eu li que dificilmente você vai sorrir para uma pessoa e a pessoa não vai sorrir de volta. É reflexo. É reflexo. Igual abrir a boca, né? Neurociência, neurolinguística não, neurociência. Você vai sorrir, a pessoa vai sorrir de volta. Mesmo que você não conheça, faz o teste. Você entrou no elevador, você encontrou alguém, você sorriu, a pessoa vai sorrir. É natural. Então, eu lembrei disso, que eu aprendi lá quando eu era adolescente em algum livro, entendeu?
E eu comecei a abordar as pessoas com um E sorriso. usou o Eu não sorriso falava como nada. ferramenta. Eu não falava nada. Eu ia em direção da pessoa sorrindo. E aí eu tinha mais abertura. É lógico, eu percebia se ali dava para eu pedir o telefone, se não dava. Eu ia no tempo ali da pessoa, né? E uma coisa que eu gostava de fazer também depois, por incrível que pareça, que eu morria de vergonha, além do ponto de captação, era da questão do que a gente chama de porta a porta. O que é o trabalho porta a porta? Eu pegar os meus panfletos, então eu tirei um número alto na roleta. Eu não vou ter chance de atendimento. Eu tenho que ter uma atividade engatilhada para aquilo depois. Não é só fazer a roleta e ficar sentada esperando o cliente chegar. Como a maioria faz e a maioria acha que é isso. Não, eu vou ter uma atividade, mesmo que eu vá ficar lá no plantão esperando um cliente entrar, que eu não sei em que momento vai ser isso. Pode ser às 9 horas da manhã, como pode ser às 2 horas da tarde. E nesse intervalo eu vou fazer o quê? Então, assim, quando eu tinha que ficar dentro do plantão, o que eu fazia? A oferta. Eu ligava, que era uma coisa que eu tinha muita vergonha também. Porque eu achava que estava todo mundo prestando atenção no que eu estava falando. Então, assim, eu tinha vontade de me enfiar embaixo da mesa ofertando. E eu comecei a entregar os panfletos, assim, eu ia em prédio comercial, eu entrava e eu ia em cada sala, abordava, ou em lojas, pegava uma rua comercial, entrava e falava, olha, eu estou divulgando um projeto aqui, assim, assim. Você já comprou sua casa? Você tem sua casa? E ali eu fazia conexão com o dono da loja, com os funcionários, e aquilo ia... E parcerias também, fiz muitas. Você falou duas palavras que eu achei super interessante. Tá? Primeiro, você falou de gentileza. Sim. Né? Que o sorriso, ele abre a porta da gentileza. Sim. E a gentileza, ela faz criar conexões. Sim. Né? É quando eu penso assim, quanto mais a gente faz o bem, né, mais o bem volta para nós. As pessoas não entendem que isso tem a ver com conexão, com Sim. gentileza, com propósito. É que na área de vendas, por exemplo, uma coisa que é muito forte assim, para mim, e quando eu entrei eu percebi isso, é o que você falou, é uma área muito competitiva. E aí você tem aquela visão de que para você ser competitivo, você tem que ser o mais forte. E gentileza, muitas pessoas não ligam à força. E eu acho que existe uma força tremenda na gentileza. Porque nem todo mundo sabe ser gentil. Isso em todos os aspectos. Entendeu? Eu estou hoje com 50 hoje, né? Então, no consultório hoje eu tenho um público 40 a mais. Sim. Que são homens que me procuram, que nunca fizeram terapia. Né? E aí chegam tudo com receio, porque 90% da mulher mandou ou separa. Ou vai. Ou vai. E aí, antes de entrar no consultório, tem a pausa do café na copa. Então a gente para na copa, faz o café, tem que ser coado, porque o coado demora mais tempo. Quebra-gelo, né? Porque o café expresso, ele é rápido. O coado não, ele demora. Sim. E o coado perfuma mais o ambiente. Então a gente tem a pausa do café, que é a pré-consulta, que é o café, sim. Que é a gentileza, para depois entrar dentro do consultório e aí sim iniciar a terapia. Né? Então a gente percebe que na força hoje ninguém mais ganha. E na informação também não. Não. Porque na informação hoje a gente tem a IA, a gente tem um monte de recurso. O que ganha hoje conexão é a conversa. E eu te falo mais, assim, por exemplo, hoje com a questão do anúncio na internet, que a maioria dos corretores fazem e tal, se tornou muito mais competitivo, né? E você vê clientes que passaram por vários corretores, não é um, dois, não, vários, e que não compraram. Mas não é que não compraram porque não tinham a necessidade ou não compraram porque não gostaram do produto. Não compraram porque não se conectaram à pessoa. Então, assim, o que eu falo, o que eu acredito, né, em vendas? Se você não entender de comportamento humano, você não vai conseguir vender. Por quê? Cada um de nós tem uma personalidade. Né? E, às vezes, 2 tipos de características ali, de perfis comportamentais. Às vezes você não tem só um, você tem 2. Só que, assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito de acolher, sorrir e tal. Imagine eu atendendo uma pessoa pragmática, uma pessoa mais que é mais ali número, que é mais racional, né? Tal. Você fala, putz, não vai dar certo. Vai.
Se eu perceber, se eu me treinar para perceber logo nos primeiros momentos qual é o perfil daquela pessoa, eu me adequo a ele. Porque essa coisa de que, em vendas, né? Eu quero tratar o meu cliente como eu gostaria de ser tratado. Você já perdeu. Então, você vai vender só para pessoas que têm o mesmo perfil que você. Você tem que entender dos outros perfis. Então, se eu vou atender, mesmo eu sendo uma pessoa mais acolhedora, mais ali, né? Mais expansiva. Mais expansiva. Se eu for atender uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais pragmática, eu tenho que ter outro tipo de comportamento. Isso não quer dizer que eu estou sendo outra pessoa. Não, quer dizer que eu estou me adequando para dar um melhor atendimento para aquela pessoa. Quando eu vou atender criança, né, eu brinco. Né? Criança, hoje eu atendo mais adolescente, então eu vou brincar com adolescente, eu vou brincando, então eu falo muito pro psicólogo, a gente entra no universo do adolescente para puxar ele pro nosso universo, né? Para mostrar a responsabilidade, mostrar a consequência dos seus atos, mas a gente começa aonde é conhecido da pessoa, é do conhecido para o desconhecido. Sim. Essa é a conexão. E ele é porque eu estou brincando que eu deixei, né, de ser quem eu sou. Exato. Então, assim, eu até falo, quando um cliente entra no plantão, ou ele te marcou uma visita e tal, a primeira coisa que eu perguntava para ele é, qual a sua expectativa em relação a essa visita? Porque, assim, o que é difícil? Mas a pessoa, nunca vi a pessoa na minha vida, ela entra no plantão, como que eu vou tratar essa pessoa? Como que eu sei se ela é A ou B? Simples. Pergunte. Porque todo mundo acha que vendedor tem que ser falador. E não tem que ser. Tem que ser um bom ouvinte. Então, assim, a partir do momento que você sentou na minha frente, a primeira pergunta que eu te faço, nunca te vi na minha vida. Fabiano, qual a tua expectativa em relação a essa visita, a essa pesquisa que você está fazendo? Deixa você falar. Naqueles 5 minutinhos ali que você está falando, 2, 3 minutos, eu vou conseguir identificar. Porque se você for uma pessoa mais expansiva, se você for uma pessoa ali mais... Você vai me contar uma história. Se você for uma pessoa mais pragmática, não. Olha, vi aqui, quero saber o preço aqui, eu já sei como eu tenho que conduzir aquele atendimento, né? Isso também é ser gentil. Entendeu? Eu lembro que eu entrei no plantão uma vez, né? Aí eu peguei, o cara falou, pois não, posso te ajudar? Eu falei, deixa eu ver a área gourmet. É que eu queria um apartamento com churrasqueira carvão. E naquele plantão, a churrasqueira era aquelas de... sacada grill, né? Elétrica, né? Tem um ponto elétrico. Aí eu olhei e falei, olha, desculpa, cara, obrigado. Falou, não, deixa eu te mostrar. Eu falei, não, cara, você vai me mostrar, porque eu não quero, eu quero com carvão. Então, mas às vezes ele poderia ter outra opção em outro empreendimento ali para te mostrar, né? E perdeu a oportunidade, porque de repente não fez no início do atendimento as perguntas corretas. Porque se ele tivesse feito a pergunta correta, qual que é a tua expectativa em relação a essa visita? Putz, meu sonho é ter um apartamento com uma churrasqueira a carvão. Na hora eu ia falar, putz, não é, Fabiano, não vai ser aqui. Mas peraí, cara, eu tenho outra coisa para te mostrar aqui. Você quer ver, né, o decorado, ver o que te agrada para poder estar mais adequado ao seu perfil? Sim, pronto. Mas aí eu já quebrei a tua objeção. Então você está me falando de algo mais que você conseguiu entender, que tem que ter nos atendimentos que você realiza ou que realizava, tinha que ter uma personalização do atendimento? Total. Tudo tem que ser personalizado. Tudo. Porque a gente vê muita cultura de massa. Não. Eu não acho. Tudo, para mim, sempre foi personalizado. Desde quando eu era corretora e cuidava dos clientes, depois eu passei a ser gestora, porque, assim, foi interessante. Eu fiquei 1 ano como corretora. Graças a Deus, muito bem sucedida como corretora, tudo. Aí me fizeram o convite para ser gerente. Eu não queria ser gerente. Por conta do quê? Do meu perfeccionismo. Eu falava, eu vou passar vergonha. Porque uma coisa é eu fazer uma mesa é fazer uma negociação, né? Fazer uma mesa para mim. Se eu perder ou ganhar, o risco é meu. Só você sabe. Só eu sei. Agora, assim, e a responsabilidade de você fazer uma mesa para uma pessoa que está começando? Que às vezes aquela venda vai ser a decisão dela ficar ou não. Entende? Então, assim, eu tinha muito receio disso. Ou seja, eu pensava muito na questão técnica da coisa. E aí,
Nossa, tudo isso aí sem curso. Eu fiz para você entrar na corretagem, você tem que ter o ensino médio e você tem que fazer o técnico em transações imobiliárias, que é online, né, por 6 meses, e você faz ali o curso, depois você vai fazer as provas. Aí você tira o certificado e tira o CRESSE. Você precisa estar regulamentado no CRESSE certinho, né? Então, assim, eu fui para ser gerente, eu recebi o convite e ficaram 10 dias na minha cabeça. Não, porque você tem que ser gerente, você tem que ser gerente. E eu tinha receio de 2 coisas. Primeiro, dessa questão que eu não achava que eu estava preparada com apenas 1 ano como corretora. E segundo, que naquela época, para você ser gerente, você tinha que ter todo um lastro. Era diferente. Então, assim, é o cara que já foi coordenador, ele foi corretor, ele foi coordenador. Coordenador, ele cuida do plantão. Tá, é a mesma coisa de eu ser prefeito da minha cidade e eu querer de prefeito a ser presidente. Exato. Então, assim, eles já estavam querendo me colocar num lugar que eu falava, cara, eu não sei se eu estou preparada para isso. Né? E não sei... E eu não passei pela etapa de coordenação. Então. E aí, um dia, eu cheguei a chorar, assim, de não querer mesmo. E aí, um dia, a diretora da empresa que eu trabalhava aqui no ABC, com médio alto padrão. A diretora dessa empresa, ela me chamou, ela falou, você vai ser gerente. Ela falou, porque gerente não perde corretor por conta de mesa. Gerente não perde corretor por conta de negociação. Gerente perde corretor por falta de proximidade. E isso é uma característica que você já tem. Ela falou, eu vou estar dando um tiro no meu pé de bazuca se eu estiver errado. Isso faz muito sentido. Eu entrevistei uma advogada recentemente aqui, e ela me falou que se o empresário conseguir ter o senso de pertencimento e de reconhecimento, não tem processo trabalhista. Sim. Sim. E eu percebi... Por que ela viu essa característica em mim? Porque mesmo eu estando num plantão, num lugar super competitivo, eu ajudava as pessoas com alegria. Eu não me importava, porque eu achava assim, o que é meu, vai vir na minha mão. Então, como assim, o sorriso mudou a sua vida, né? Mas eu pensava assim, porque eu via a dificuldade, eu sentia na pele a dificuldade, né? Então, assim, tem muita gente que vai para o plantão, assim, que não tem dinheiro para pegar um ônibus, sabe, que passa ali o dia com um cafezinho e bolacha no começo. Porque muita gente entra na corretagem quebrado. Por falta de opção, né? Por falta de opção. Então eu vou por aqui que é mais... vou um caminho mais fácil e tal. Só que se a pessoa olhar para isso de forma, assim, profissional... e ver nessa área uma coisa assim, eu consigo ser bem-sucedido nisso, meu amigo, o céu é o limite. Mas você tinha umas características já, né? A sua intuição era muito boa, você buscou conhecimento. Sim, né? e eu gostava de entregar o meu melhor em tudo. Então, assim, você era um corretor novo, você estava no plantão, eu estudei muito o Marco Zero, que foi o primeiro projeto que eu fiz, porque eu tinha medo de passar vergonha na mesa com o cliente. Do cliente me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Até hoje, se você me fizer perguntas sobre o Marco Zero, eu vou saber te responder. E já se passaram mais de 10 anos, né? Eu apresentava o Marco Zero até pro poste. Entendeu? O cachorro da minha casa sabia... Qual era o que tinha no... A gente ensaiou junto. Ensaiou? Porque, assim, eram apartamentos, lofts, não existia loft no ABC, salas comerciais e lojas. Então, não era simplesmente só um apartamento para vender, tinham 4 ali. É um estilo de vida, vende ali, né? Sim. Então, era muito difícil para mim. Eu falei, tenho que aprender isso aqui. Eu não sabia a negociação, mas a parte da apresentação do projeto eu tinha que saber, tinha que ser impecável. E aí... eu comecei, quando as pessoas estavam no plantão, por exemplo, tinha um corretor novo, às vezes nem era da minha equipe, entendeu? O corretor estava lá, às vezes o coordenador estava numa reunião, alguma coisa, e o cara estava na vez de atendimento. Podia chegar um cliente a qualquer momento. Você treme igual vara verde. Eu ficava para ajudar essa pessoa, e eu nunca pedi 50. O 50 é o quê? Se eu participo da sua venda... Na parte é minha. Metade é minha. Metade? Metade. Então, assim, eu nunca pedi 50 para ninguém.
Só que na minha cabeça, eu estava treinando. Melhor forma de aprender é ensinando. Exatamente. E na minha cabeça eu estava treinando. Então, assim, isso foi, acho que foi cativando algumas pessoas de alguma forma. Não, você tem várias sacadas psicológicas que você foi fazendo, né? E que tem muitos cursos caríssimos que tentam ensinar, as pessoas não aprendem. Na verdade, foi meio por osmose, sabe? Assim, eu fui fazendo... Não, porque eu não pensei assim, eu vou fazer isso porque eu vou ter aquilo. Não, era natural em mim. Então, você foi se permitindo, né? E ela percebeu isso. Ela foi muito sagaz nisso, porque ela percebeu. E quando ela me deu esse argumento, que gerente perde corretor por falta de proximidade, ela me quebrou, porque eu sabia que aquilo era uma verdade. Porque o que acontecia? Existe uma pressão muito grande na questão da contratação, porque o turnover da corretagem é muito alto. As pessoas entram e não aguentam ficar. Sim. Porque você paga um preço alto. Se fosse fácil, não pagava bem. Né? Então, assim, existe um turnover alto. Então, existia uma pressão da contratação. E aquela coisa, você contrata, só que você não treina, você não desenvolve. Não existia uma preocupação com a retenção daquelas pessoas. E eu fui nessa linha. Eu falei, eu posso dar com a cara na porta. Mas eu era corretora e eu via que aquilo era uma deficiência que existia dentro do plantão. Que muitas pessoas que eram talentosas foram embora por não ter rede de apoio. E o empresário nada mais é o cara que resolve problemas. Exatamente. Você achou uma deficiência, você começou a empreender. Sim. E aí eu falei, bom, agora eu sou gerente, eu tinha um corretor, foi o Donato, meu primeiro corretor. Eu virei para o Donato e falei assim, Donato, naquela época tinha as etiquetas. Como que você trabalhava? Telefone e panfleto. E tinha as etiquetas. Gerente não dava etiqueta, você tinha que comprar a sua etiqueta. Só que um milheiro de etiqueta custava R$15. Eu falei, cara, a pessoa não tem dinheiro para pegar um ônibus, não tem dinheiro para comprar uma marmita de R$10. Como que ela vai comprar etiqueta? Aí, qual foi a primeira coisa que eu fiz como gerente? Eu virei para o Donato, dei meu cartão de crédito, eu falei, eu não entendo nada de tecnologia. Eu falei, mas vai lá na Santa Efigênia e compra uma impressora colorida de alta potência. Ele falou, mas para quê, chefa? Eu falei, os meus corretores vão ter etiquetas coloridas. E vão ter filipetas coloridas. Pode comprar também sulfite e tal. Filipeta, quando você recebe um panfleto desses, né, no farol e tal, vem a etiquetinha lá do corretor e às vezes vem uma filipeta, que é um sulfite ali, que está descrito algumas coisas interessantes do projeto. E aí, ele chegou e colocou a impressora na minha bancada. Todo mundo, nossa. Eu fui muito criticada por isso. Muitas vezes as pessoas falavam, nossa, a Laura, é porque no mercado imobiliário eu sou Laura, né? Meu nome é artístico. Você não pode ter o mesmo nome dentro da empresa, né? Por conflito e tal. Então, assim, você tem que ter nomes diferentes. E quando eu entrei, já existia... Naquela época eu era Áurea ainda. Quando eu fui para São Paulo, que virou Laura. Mas quando eu fui para São Paulo, que eu fui entrar, já tem uma Áurea. Que é difícil Áurea, né? Sim. Mas aí eu escolhi Laura e ficou Laura e até hoje é Laura. E a Laura? Mas naquela época era Áurea. Então, assim, muitas pessoas me criticaram. Porque eu fui na linha do pertencimento, do desenvolvimento. Falei, essas pessoas não sabem o que fazer. Eu não sabia o que fazer, muitas vezes. Tudo bem que eu tive muita ajuda, porque eu namorava com alguém que estava no mercado imobiliário, então eu tinha aula particular, essa pessoa me ajudou muito, sou muito grata a ela. Mas, assim, eu via as coisas acontecendo ou não acontecendo dentro do plantão. E eu sabia que aquilo era uma deficiência. E olha que interessante, embora eu estivesse numa empresa, que eu era uma gerente nova, eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei no auditório numa reunião de gerência. O olhar das pessoas, sabe? Tipo, quem é ela na fila do pão? Né? Você era uma ovelha negra da corretagem? Não era uma ovelha negra, mas assim, é o que eu falei, existia um processo, né? E de repente, eu estava ali, mas, pô, sabe? Eu sei que teve muita gente que me olhou, porque tem coisas que às vezes existe uma energia que não vem das palavras.
que vem do olhar, da forma, e você percebe instantaneamente. Ela chega antes de você, né? E eu percebi isso. Um pouco de rejeição ali. O que ela está fazendo aqui, né? Chegou a se sentir acuada? Não. Sabe por quê? Porque assim, eu sabia... engraçado, eu tinha muita segurança do que eu tinha para oferecer para aquelas pessoas. Eu sabia muito bem qual era a deficiência ali. Então, eu sabia que eu ia ser criticada, mas eu estava disposta a pagar o preço. E também, eu entendo o lado deles, de me olhar daquele jeito, porque a gente estava num sistema que era assim. Então, era meio natural, era só eu não pegar aquilo para mim, aquilo não podia determinar quem eu era. Me entristeceu? Não vou falar que não fiquei chateada porque eu percebi isso das pessoas. Lógico que eu fiquei. Mas, assim, eu não podia fazer daquilo o meu carro-chefe. Meu carro-chefe teria que ser, daqui 3 meses a gente conversa. Daqui 6 meses a gente conversa. Daqui 1 ano a gente conversa. Entende? Eu tinha que mudar o conceito daquelas pessoas pelas minhas atitudes. A gente no consultório, a gente fala muito isso. Quanto mais você muda, mais você muda o mundo em sua volta. Sim. Eu não tinha... como que eu ia provar? Você acha que eu ia chegar para as pessoas, olha, acredita em mim, olha, eu tenho boa vontade. Não é isso. A gente não tem que perder tempo com isso. Sabe? Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou valendo a aposta que ela fez em mim. O meu momento ali era honrar aquela pessoa que acreditou em mim. Honrar aquela escolha que ela fez. Eu não queria que ela desse um tiro de bazuca no pé. Entende? Eu queria isso. E olha que interessante. Como as pessoas precisam de pessoas. Perfeito. No meio daquele monte de gerentes, tal, que eram gerentes muito mais experientes que eu, muito mais habilidosos que eu em negociação, com muito mais tempo de mercado. Eu tinha 1 ano de mercado. O que aconteceu? Quando sai um gerente, geralmente a empresa permite que os corretores escolham para quem eles querem ir. E começou a acontecer um movimento das pessoas quererem vir trabalhar com a minha equipe. E a minha equipe tinha 5 pessoas. Apenas 5 pessoas. Você foi chamando atenção. E chegou um momento que essa mesma pessoa que me fez o convite me chamou na sala dela e falou, você está me criando um problema dentro da empresa. Porque todo mundo que sai, os corretores querem ir com você, ou outras pessoas querem trabalhar com você. Eu falei, mas eu não estou assediando ninguém, porque existe muito assédio dentro do mercado imobiliário. Eu falei, eu não estou assediando ninguém, porque as pessoas tinham que vir trabalhar comigo porque admiravam o que eu estava fazendo. Ela falou, não é isso. Ela falou, o fato das pessoas quererem trabalhar com você. E aí eu juntei essas pessoas e falei, gente, deixa eu entender qual a lógica disso. Por que vocês querem? Porque tinha saído um gerente naquela época que veio, acho que 5 corretores para mim. Esses corretores ficaram comigo muito tempo. E eu perguntei para eles, eu falei, por que vocês vieram comigo? Porque a gente confia em você. Não é porque eu era mais experiente. É porque as pessoas confiavam em mim e sabiam que eu ia valorizá-las. Porque todo mundo quer se sentir importante. Eu sempre soube tudo o que acontecia com cada corretor meu. Eu sempre fui muito criticada porque as pessoas falavam assim, não, a Laura, ela mima demais os corretores. Então, a Laura, ela estende um tapete vermelho para os corretores. É lógico que eu estendo. Então, você transformou o que deu certo como corretora, que era a personalização de cada cliente. Sim. Você levou a mesma receita para personalizar cada colaborador que você tinha. Sim. E com isso você vai criando cada vez mais vínculos. Sim, sim. As pessoas se sentiam... a minha equipe chegou um determinado momento, que quando a gente saiu aqui do ABC, eu fiquei 3 anos aqui no ABC, já como gerente campeã, resultado consolidado e tal. Aí vem a questão da mudança, né? Que interessante. Mais uma vez a vida me desafiou a mudar. Eu trabalhava com médio e alto padrão. E aí, durante 1 ano, eu recebi 4 convites para ir trabalhar numa construtora na Plano & Plano, em São Paulo. Só que a Plano & Plano ela é voltada para Minha Casa Minha Vida. Eu pensava, gente, o que eu vou fazer em São Paulo? Eu não sabia nem andar em São Paulo. Eu não sabia tudo que eu tinha que fazer. Eu fazia aqui no ABC, eu não sabia nem andar. Não sabia, você falava para mim, Zona Sul, Zona Leste, eu não sabia nem
que era, onde ficava, qual bairro que era, nada. Eu já tinha uma equipe aqui. Então, eu pensava assim, os corretores não vão sair daqui para ir para São Paulo. Eu não conheço os produtos de São Paulo, eu não sei mexer com Minha Casa Minha Vida. É outro segmento, completamente diferente. E aí, não. Só que ele me pegou num momento que eu estava insatisfeita com a empresa. Não era dinheiro, não era pelo time, não era... É porque eu não estava mais admirando a minha liderança. E o mau líder, ele perde uma equipe, né? Eu não admirava. E eu acho que tudo na vida, a base é admiração. É amizade, é relacionamento amoroso, é relacionamento familiar, é relacionamento profissional. Se não existe admiração, como que eu vou estar com uma pessoa que eu não estou admirando? Eu falo que o ingrediente do amor é vínculo e admiração. Sim. Sem vínculo não tem amor, e sem admiração não tem amor. Não. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, aconteceram coisas e as coisas foram tomando um rumo que não estava me agradando. Só que assim, eu sempre tive a coisa dos incomodados que se mudem. Eu não ia salvar o mundo, salvar a pátria, e nem tenho juízo de valor, quem está certo, quem está errado. A Áurea, estava incomodada. Então, cabia a mim. E o quarto convite veio justamente nesse momento. Eu falei, que bom que eles insistiram em mim. Porque na primeira, na segunda, eu fui convicta que não. Você foi lendo mais uma vez, os sinais foram aparecendo na sua vida, você falou, vamos embora. Deus só vai lá dar 3 tapas na cara, né? Porque a pessoa não se toca, né? E aí, eu aceitei o convite. Quando eu aceitei o convite, eu recebi um dos maiores presentes como gestora. Por quê? Eu falei com a minha equipe, só que eu sabia que era uma mudança muito radical. Muito. Então, assim, o que eu falei para eles? Eu fiz uma reunião e eu falei para eles, olha, eu recebi esse convite, eu vou. E na minha cabeça eu ia estar começando do zero. Eu ia ter que montar um novo time, eu ia ter que fazer tudo de novo. Mas assim, eu falei para eles, eu sei que o que é uma boa proposta para mim pode não ser para vocês, então eu não vou tentar convencer vocês a nada, sabe? Porque eu tinha feito... As pessoas poderiam achar que tinha uma dívida de gratidão comigo, porque eu ajudei muitas pessoas ali. Só que eles também me ajudaram. Foi uma troca. E gratidão não pode ser moeda de manipulação, né? Exatamente. E eu sabia que existia isso. Eu falei, então, se eu chegar para a pessoa, se eu chegar para conversar com ela no pessoal, às vezes, por constrangimento, ela pode falar que sim. E eu não queria isso, né? Porque eu sempre fui da coisa da admiração. Eu falei assim, a pessoa tem que trabalhar comigo porque ela está admirando alguma coisa que eu estou fazendo. Não porque eu estou ali oferecendo alguma coisa para ela, persuadindo ela de alguma coisa, constrangendo ela de alguma forma. E aí, eu falei que ia ser assim, né? Eu falei, então eu estou indo para lá, meu nome vai mudar, vai ser uma outra fase, né? Lá eu vou ser Laura, vou trabalhar com Minha Casa Minha Vida, né? Mas eu falei assim, olha, se vocês quiserem, a porta está aberta. Mas não esperem que eu vá ligar para chamá-los, porque eu não quero constranger ninguém com isso, né? Porque eu sei do vínculo que nós temos. Fabiano, eu fiz o meu cadastro numa quinta ou numa sexta-feira. Na segunda-feira, a moça do RH me ligou. Ela falou, olha, você devia ter falado para a gente, ter prevenido e tal, porque agora está numa confusão aqui. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, tem 33 pessoas aqui para se cadastrar. Foram pessoas... Eu não tinha 33 corretores. Eu sempre tive na média de 20 a 25 corretores. Foram pessoas de outras equipes da empresa que queriam trabalhar na nossa equipe, mas que não tinham oportunidade porque não podia fazer transferência. E aí eles foram para esse desafio comigo. E assim, por que eu fui? Porque ia ter um projeto em Mauá. Mauá é pertinho. Então, eu falei assim, vai casar direitinho, né? E a gente começou lá nesse projeto, foi... incrível, assim, o trabalho que a gente fez no começo, tal. Eu sabia que eu ia estourar ali. Só que o que aconteceu? A gente começou a ter muito problema com a prefeitura de Mauá para liberar o registro de incorporação, e sem o registro de incorporação a gente não pode fazer a venda. Plantão pronto, tudo pronto, o pessoal trabalhando, pastas montadas, né, clientes aprovados, e a gente não conseguia dar vazão naquilo. E durante 8 meses...
eu fui do primeiro lugar no ABC, com resultado consolidado e tal, ao último lugar do ranking. Caramba. Foi um teste ali para mim. Foi o momento mais difícil para mim no mercado imobiliário. Porque a minha autoestima mexeu pra caramba. Num mercado super competitivo, o que as pessoas falavam? A empresa que eu tinha saído. E eu ouvi a pessoa falando isso, né, a dona da empresa. Ela falando para outras pessoas, só que eu estava atrás, ela não tinha me visto. Coitada da Áurea. Ela vai lá, tá enganando todos vocês. Ela é uma coitada. Não sabe o que está fazendo. Ela começou aqui, cresceu aqui. Era aqui que ela tinha que ficar. E assim, aquelas pessoas, elas pensam, eu não estava pagando R$1 para elas. Elas estavam acreditando numa ideia que eu também estava acreditando. Então, assim, isso mexeu demais comigo. Só que eu tinha queimado os barcos. Sabe quando você queima o barco? Não tinha como eu voltar para trás. E o que eu percebi naquela empresa que eu estava é que, assim, as pessoas prosperavam. Era uma empresa muito próspera. Muito. Apesar de eu estar passando pelo momento mais difícil que eu vivi no mercado imobiliário, que eu não tinha passado nem no começo, quando eu olhava para os lados, quando eu tinha visão periférica, eu via as pessoas crescendo, as pessoas evoluindo, as pessoas mudando de vida, comprando apartamento, trocando de carro, viajando, recebendo troféus, tal. Eu falei, é impossível que se eu ficar nessa fila e que se eu me dedicar, não vai chegar a minha vez. Porque eu sabia o quanto eu era dedicada. Então, assim, eu tinha muita segurança nisso. E era isso que eu vendia para os meus corretores. Então, assim, eu chamava eles toda semana, eu não tinha resultado para apresentar. Você imagina, uma pessoa que era campeã, de repente, último lugar do ranking, durante 8 meses. E o que eu falava para eles nas reuniões? Eu poderia sair fora, né, falar assim, me esquivar das reuniões, mas eu fazia questão de fazer as reuniões para mostrar para eles os números dos outros gerentes, mostrar para eles aonde nós estávamos e quais eram as possibilidades ali naquele lugar. Que naquele momento a gente estava passando pelo caos, que eu falo do ciclo da mudança, né? A gente tomou uma decisão, eu estava super feliz com a minha decisão, a gente entrou no caos. Esse caos ia passar. Se a gente permanecesse, se a gente lutasse contra não contra, mas se a gente entendesse que aquilo faz parte do processo e que daqui a pouco a gente ia estar no aprendizado, a gente ia estar dominando mais a situação, entendendo mais o Minha Casa Minha Vida, entendendo mais... A gente ia para a estabilidade. E eles compraram isso. Então, é o ciclo do quê? Da mudança. Ciclo da mudança. A decisão, não existe mudança. Você levou um pé na bunda, você resolveu reformar a sua casa, pode ter certeza, você vai passar pelas suas 4 fases. É a decisão, o caos, o aprendizado e a estabilidade. Tudo na vida. Você teve um bebê, você vai passar pelas 4 fases. Você casou, você vai passar. Você adotou um cachorro, você vai passar pela... É natural, é da vida. Então, assim, eu falei, o que tem preparado para nós, o que Deus tem preparado para nós, é muito maior do que a gente imagina. Eu creio profundamente nisso. Porque a mão de Deus sempre esteve sobre a minha vida. E eu coloquei meu joelho no chão muitas vezes para poder fazer essa mudança. Então, eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que Ele ia me honrar. E quando... Você vê, eu comecei com 33 pessoas. Um ano depois, eu estava com 12. Por quê? Muitas pessoas foram embora. Como eu disse, as pessoas são autônomas, não tinham condição de se manter, tal. E foram indo embora, eu entendi, e eu fiquei com 12. E aí, nesse momento, a empresa resolveu... Não existia apartamento sem vaga no mercado. No ABC é mais difícil o apartamento sem vaga, mas em São Paulo é muito comum. Só que não existia naquele momento. E aí a empresa resolveu lançar os produtos sem vaga. Foi um fuá, porque assim, ninguém acreditava que ia dar certo. Corretor... ABC, sem vaga. Em São Paulo. São Paulo. Corretor, gerente, ninguém acreditava. Só que assim, mais uma vez, a visão periférica me salvou.
Porque eu fiquei pensando naquilo, eu falei, não é possível que a empresa ficou 1 ano gastando com inteligência de mercado para lançar esse produto. Porque assim, eu sou autônoma, se não der certo para mim, eu vou para outro lugar. Sim. A empresa ela fica com prejuízo. E era um prejuízo de milhões, porque eram 3 projetos. E aí eu convenci o meu pessoal, os meus corretores, eu falei assim, olha, gente, me deem 10 dias. Vamos ver em 10 dias qual vai ser a temperatura disso. Vamos para o plantão, vamos fazer o negócio acontecer, vamos trabalhar e vamos ver como que o público responde. Ok. Chegamos no plantão, era no Cambuci. A empresa acreditava tanto que ela nem fez um plantão. Era uma antiga loja de carros, horrível. Assim, não tinha decorado, não tinha maquete. Tinha umas imagens pálidas lá na parede das plantas. Quer dizer, só tinha uma ideia, né? Você vendia as ideia. mesas ali de atendimento, e era só o que tinha. Assim, foi o lugar mais feio que eu já trabalhei. Mas é interessante, né? No dia que nós chegamos lá, meus corretores olharam para mim e eles falaram, chefe, a gente vai te internar, porque não tá dando. Você tá ficando doida, a gente não vai ganhar dinheiro aqui. Eu falei, nós vamos ganhar dinheiro aqui. O meu coração tá me dizendo que nós vamos ganhar dinheiro aqui. Só que a gente vai esperar esses 10 dias. O que aconteceu no primeiro dia? Entrou 2 clientes e a gente conseguiu 4 documentações. Assim, 2 de oferta e 2 clientes que entraram no plantão. Por quê? Não tinha nada na redondeza. Hoje tem muitos empreendimentos no Cambuci, naquela época não tinha. Então, eu não precisei nem falar muito. Deus agiu, porque eles perceberam que tinha potencial ali. E aí a minha equipe ficou ali. O que aconteceu? Eu já estava numa pindaíba danada, com um monte de problemas, com o nome do Serasa, com meu carro com busca e apreensão, passando um momento assim super complicado financeiramente, super. Para me ajudar, a cadeira de banho do Marcelo quebrou. Eu não tinha dinheiro para comprar a cadeira de banho do Marcelo, não tinha dinheiro para trocar a cadeira de banho do Marcelo, para consertar, nada disso. Eu dava banho no Marcelo no vaso sanitário. Assim, para mim aquilo era muito difícil, sabe, Fabiana? E eu tenho muito cuidado para falar disso, porque eu sei que existem batalhas muito mais difíceis que essa. Mas aquela era a minha batalha. Uhum. Né? Então, assim, dar banho nele ali no vaso sanitário, do tamanho que ele é, né? E era como se eu estivesse tirando a dignidade dele, sabe? Uma coisa que era responsabilidade minha, dar dignidade para ele, trazer dignidade para a vida dele. Então, assim, eu fazia aquilo de manhã, eu ia para o plantão. Quando eu chegava no plantão, todo mundo achava que eu era rica com Y. Porque ninguém nem imaginava o que estava acontecendo na minha vida. O óculos do Marcelo quebrou, não tinha dinheiro para arrumar o óculos dele. Então, assim, é a mesma coisa que você ter o seu filho com um sapato apertado, andando com o sapato apertado. Então, assim, quando é com o filho da gente, é muito mais difícil. Quando ele tem uma necessidade especial... É mais ainda. É mais ainda. Porque você se sente ainda mais responsável, sabe? Pela dignidade daquela pessoa. Mas eu sabia que aquilo era temporário também. Então, assim, eu não podia mostrar a minha fragilidade naquele momento. Eu tenho certeza, eu tinha pessoas ali muito parceiras comigo. Eu tinha ali os meus melhores vendedores que não estavam vendendo e que estavam ali comigo, porque a gente ficou um tempo ali para captar os clientes, né, e tal, para poder fazer o lançamento. Eu tinha ali comigo as pessoas que mais vendiam na minha equipe, que eles poderiam ter ido para qualquer lugar. E eles não foram. Olha que bênção, né? Eles não foram, eles ficaram comigo ali. Então, assim, se eu chegasse para eles e falasse, olha, putz, eu estou passando essa situação na minha casa, está difícil, estou dando banho no Marcelo assim, assim, eu tenho certeza que eles iam se compadecer de mim, que eles iam se solidarizar comigo. Mas ali eu era líder. Eu não era Áurea. Ali eles não tinham que saber o que estava acontecendo comigo, porque ali eu era a base e a força deles. Então, eu entrava no plantão, não entrava de cabeça baixa, ninguém nem imaginava que eu chorei de manhã,
sempre arrumada, sempre ali, sabe? Era sobre a história que eu queria contar. O que eu vou contar disso? Eu vou contar que eu fracassei? Eu vou contar que eu desisti? Não. Não vou. E só desiste quem para, né? Só desiste quem... As pessoas não fracassam, elas desistem, né? Meu marido fala isso, é uma verdade, elas desistem. Então, assim, eu queria pagar para ver. Eu falei, já faz um ano que eu tô aqui. Eu vou pagar para ver. Então, assim... E viu? Opa! O que aconteceu? A gente começou a assinar aquele projeto numa quarta-feira. A gente assinou quarta, quinta. Eu não tinha noção de quantas unidades eu tinha reservadas no espelho. Não tinha noção de nada disso, porque eu estava tão, assim, preocupada em sair daquela situação que eu estava, que qualquer coisa... Mas eu percebi que eu estava indo bem, porque eu não dava conta de fazer as mesas, os corretores um ajudando o outro a fazer. E ali, assim, foi quarta, quinta. Na sexta-feira, soltaram o ranking. Em 2 dias, a nossa equipe vendeu 65 apartamentos. Caraca. Em 12 pessoas. 30 apartamentos por dia. 65 apartamentos. Assim, é muita coisa. Muita coisa. Então, o segundo lugar vendeu 12. Foi um case, assim, que ninguém acreditava, porque ninguém apostava nem em mim, muito menos naquele lugar. E muito menos no Sem Vaga. Foi assim, o improvável. Nosso tempo deu a estourada, mas quando eu trouxe você para cá, eu tinha até falei pro Henrique antes de começar a gravar hoje, né? Eu falei, vou trazer uma pessoa aqui que tem uma história assim fantástica, né? E como o sorriso, como a gentileza, como a força de vontade, a disciplina, tudo isso combinado, junto, né? Sim. Com fé no plano superior, né? Pode mudar as vidas, né? E tenho certeza que quem hoje trabalha com treinamento, quem trabalha hoje, né, com psicologia, vai pegar vários cortes da sua fala, porque tem muita profundidade na simplicidade da fala que você trouxe, como acolhimento, personalização, né, conexão, saber conversar com formas e formas de falar com o cliente, uma venda sem ser agressiva, mas uma venda coesa, sem manipulação, tem tanta coisa, né, científica por trás de tudo isso que você falou, que dá para pegar vários cortes, pegar a fala sua e falar, gente, isso aqui que a Áurea falou é o que a gente estuda aqui na faculdade, né, sobre resiliência. Isso aqui que ela está falando é o que a gente fala sobre empatia. Isso aqui que ela falou que ela tem que se comportar como líder, é porque liderança é exemplo. Sim. Né? Então, tem muita coisa legal. Eu acho que tem um conteúdo perfeito. Eu quero agradecer você pela oportunidade. Eu agradeço. Eu acho que está faltando tempo. Deveria ter, né? Olha, a gente começou falando... É só colocar um cafezinho aqui que eu já falo até mais. Eu acho que o podcast hoje é da Áurea e tem que ter o podcast da Laura, porque é muita coisa. É muita coisa. Mas, assim, esse é um resumo do resumo, né? É muita coisa. Mas eu sou muito grata, assim, principalmente pelas pessoas que Deus me permitiu caminhar, sabe? Porque sem muito... Você foi uma dessas pessoas. Obrigado. Né? Que num momento muito difícil da minha vida também, mas eu era CLT ainda, você ali apostou em mim, acreditou em mim, e me ajudou, assim, entender o que eu estava passando, porque, assim, o Marcelo fazia ecoterapia, e você percebia ali toda a nossa dificuldade naquele momento. Então, assim, eu tenho uma dívida de gratidão muito, muito grande com você, Fabiano, de verdade, assim. Eu sou muito grata pelo nosso encontro. E eu tenho certeza, assim, que Deus, que ele coloca as pessoas no nosso caminho, e se a gente souber olhar para as lições que elas trazem, a gente vai ser muito evoluído, assim, a gente vai crescer muito, porque toda pessoa traz uma lição. Isso não é clichê. Não é clichê. Não é clichê, isso é uma verdade. Né? E a gente atrai muito disso também. Então, assim, eu sou muito grata pelo nosso encontro. E eu sou o seu primeiro cliente, hein? Meu primeiro atendimento. O consultório meu hoje, quem vendeu foi você. Foi eu. O consultório hoje, até hoje. Acreditou em mim mesmo, meu calça branca. Calça branca é quem é iniciante, né?
Foi lá e acreditou. Mas Faz 10 anos que eu estou no consultório. Olha só. 10 anos. O tempo passa. É tempo isso. passa. Gente, né, se tivesse café, ia ficar 4 horas aqui. Acompanha a Áurea ou a Laura, né? Acompanha ela, segue. É uma pessoa que transmite paz, leveza, amor e como que um sorriso muda uma vida. Beijo. Olha, com você, as palavras finais. Eu agradeço também e assim que vocês, se eu pudesse deixar um recado final, assim, seria que você sempre acredite que Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Amém. E isso não é sobre religião. Isso é sobre fé mesmo. Porque quando você pega um bebezinho no colo, você não olha para ele e deseja o mínimo para ele. Seja seu filho, você pega um bebezinho, você deseja o máximo. Que aquele ser viva na plenitude, em abundância, em prosperidade. Imagina Deus quando nos faz. Então, independente do que você esteja passando, independente do deserto que você esteja, independente do caos, lembre que depois do caos vem o aprendizado e a estabilidade. E a gente tem que pagar para ver. Perfeito. É isso. Obrigado. Um beijo. Obrigado. Gente, obrigada.